Mas agora vamos em frente. Ó, fica um convite para vocês aí, Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Está na ordem certa? Está na ordem certa? Qualidade e segurança? Eu também acho que não. Mas não, é um inferno isso. Você não tem ideia. Toda vez que você fala assim, segurança é o princípio. Se eu tiver isso, talvez eu tenha qualidade. E qualidade não sou eu que digo, é você que diz. É a percepção. Mas não adianta. É o inferno. É igual médico anestesista. Eu demorei 50 anos para convencer as pessoas. Fala médico anestesiologista. Pede para alguém falar essa palavra. Ele não consegue falar. Agora, médico anestesista. Sabe por quê? 60% da população não sabe nem que nós somos médicos. E isso não é só no Brasil, não. Fizeram essa mesma pesquisa em Cleveland, fizeram essa mesma pesquisa em hospitais da Europa, 60%, 70% da população não sabe que o anestesista é médico. Então, assim, eu prefiro que seja chamado de médico anestesista e prefiro que segurança venha antes de qualidade, mas não tem jeito, é uma briga danada e assim por diante. Mas o ano que vem a gente vai estar junto. Esse foi o tema que o Anderson me propôs. Aí eu fiquei pensando nisso e pensei nisso aqui. Estou lá no meu escritório, alguém me propõe aquilo. Fazer o seguinte, deixa eu ver como é que eu faço para ficar onde é que eu vou ficar exatamente. Arrumar uma resposta complexa para ficar exatamente no mesmo lugar. É isso que nós estamos fazendo, sabe desde quando? Desde que um médico, que trabalhava na Mayo Clinic, publicou um artigo sobre morbidade e complicação no intraoperatório, na década de 40. Ele disse o seguinte, todo paciente que fosse ser submetido à cirurgia deveria ter, se tivesse asma, deveria ser preparado isso antes. Ele falou o seguinte, todo paciente que viesse para a cirurgia deveria ter entre 8 e 10 gramas de hemoglobina para ser operado. 8 combina com 24. 10 combina com 30. Que regra vocês acham que ficaram? 10, 30. John Land publicou em 48, no Mayo Clinic Proceedings, e durante 60 anos, a gente acreditou, quase 60 anos a gente acreditou que era isso mesmo. E a gente achava que todo mundo tinha que ter 10, 30. Em 80, a gente foi devastado por uma doença viral, HIV. Sabe o que aconteceu? Você não tinha nem teste para saber que aquilo lá, que diabo que era aquilo. Isso vem pelo sangue também. Opa, eu não quero mais sangue. Começou um movimento nos Estados Unidos, Bloodless Surgery. Vamos fazer cirurgia sem dar sangue para os doentes. Ou dando pouco sangue para os doentes. Isso foi andando. Bloodless Surgery, Bloodless Surgery. Aí, de repente, alguém parou e falou, espera um pouquinho só. Se trata de dar pouco, ou se trata de fazer aquilo que é o correto? Se fazer aquilo que é fazer o que é correto, é um pouco mais complexo. Né? E talvez seja isso, gestão. Gerenciamento. De novo, nós estamos voltando a essa maldita palavra. Ou maldita. Porque ninguém ensina isso, ninguém diz na faculdade, manda você transfundir. Diz que está anêmico, tem que transfundir. Diz que parece que vai sangrar, transfunde. Parece que está um pouquinho, tem uma coagulopatia, transfunde plasma. Ah, está tomando anticoagulante oral e tem que operar, transfunde plasma. Transfunde fator de coagulação. Ah, está com 40 mil plaquetas, vai fazer uma cirurgia, transfunde plaquetas. E a gente vai fazendo as coisas assim, no automático, ligado, absolutamente ligado no automático e assim por diante. Então, PBM, tem centenas de milhares de artigos sobre esse tema, sobre as mais diferentes roupagens na literatura. Então, se vocês botarem isso, vai aparecer. Limiares. Então, como eu falei lá atrás, nós ficamos lá com o John Land em 8 a 10. Aí, isso aqui é só uma revisão sistemática da Cochrane de 2016. Ela diz o seguinte, amigos, é seguro manter um paciente com níveis de hemoglobina de 7 a 8 gramas. É colocado aqui. E aí tem um outro ponto. E quando está abaixo disso, qual seria o limite? Qual seria o threshold? Qual seria o limite aqui em que oferta de oxigênio, DO2, deixa de comandar o consumo, porque agora o que vem lá de vagão, trazendo o meu oxigênio, é tão pequeno que não vai ser suficiente para mim. Quem ensinou isso para a gente? Os testemunhas de Jeová. Com a sua recusa. Fulano chamado Denton Cooley, alguns aqui, não sei se vocês conhecem, um cirurgião, é um cirurgião cardíaco do Texas Heart Institute. É uma
É igual o que é o Karolinska Instituto relacionado à cirurgia cardíaca. É uma meca em relação a isso. Por que ele se tornou uma meca? Denton Cooley, um cirurgião cardíaco, que na década de 50 começou um programa voltado ao tratamento de testemunha de Jeová para fazer cirurgia cardíaca. Bem, um desses vários trabalhos publicados por alguns desses grupos mostrou o seguinte: o limiar é 3,5 gramas. Aquele amigo que fez a gente, que está lá em cima, fez a gente com sobra de tudo. Você faz uma nefrectomia e tira mais 40% daquele outro rim, você continua tendo função renal normal. Você tira 60%, 70% do seu fígado, você continua tendo função renal, função hepática normal, respeitado algumas condições. Você tira praticamente você primeiro faz com 1/4, 1/5, 1/6 daquilo que é a sua volemia, e você continua comandando a oferta tecidual de oxigênio. Então, desculpem, por que é que a gente acha que o negócio é ligar no banco de sangue? Por que a gente não liga num outro lugar? Farmácia, por exemplo, uma boa solução de uma parte das nossas coisas estão lá na farmácia. Então, cada vez mais, essas estratégias, quando a gente analisa mortalidade, complicações, uma série de dados, a gente vê o seguinte: os fenômenos relacionados a desencadear o fenômeno de transfusão não são bem assim. Quando a gente fala de trauma é igual sangue? Depende. A gente já sabe hoje que, com alguns desses limiares, tem muito mais coisas do que a gente imagina. E muito claramente ficou claro que aquele modelo do ATLS, de você funcionar 2 veias, dar um monte de volume para os doentes, sabe o que a revisão mostrou? Matava mais doentes. Não salvava mais vidas. Então, manter a volemia daquela forma também não era. Cirurgia, igual a transfusão. Será? Muito menos do que a gente pensa hoje. Efetivamente, muito menos. Hemorragia materno-infantil, aí é uma coisa mais complicada, mas depende da situação. E algumas anemias. E aí vem um ponto importante em relação a anemias. A gente recebe os doentes para cirurgias eletivas com 8,5, 9 gramas de hemoglobina, a gente não diz, está suspensa a cirurgia. Por quê? Porque ele não tem condições de fazer essa cirurgia. Eu tenho que otimizar, melhorar essa condição para depois trazer ele. Porque o fato de eu operar um doente com câncer anêmico aumenta a mortalidade, a recidiva tumoral, em 2 a 3 vezes, e aumenta a mortalidade em 30% a 40%. Como é que eu deliberadamente coloco o meu doente numa situação dessa? Se eu sei dessas informações, isso deve incorrer em algum tipo de violação do Código de Ética. Porque se eu sei disso, eu não posso efetivamente aceitar essa situação. Então, durante muito tempo foi assim. A gente aprendeu a usar plasma fresco lá na Primeira Guerra Mundial, da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Manter a volemia dos doentes. Dava plasma, não tinha outra coisa. Então, de certa forma, a gente continua repetindo algumas coisas que efetivamente já mudaram ao longo do tempo, né? Então, de certa forma, uma série dessas bolsas aqui, que podem, entre aspas, salvar vidas, a gente já sabe hoje, pelos estudos restritivos, que elas pioram a sobrevida, que elas aumentam o tempo de internação, que elas aumentam as complicações. Ah, então quer dizer então que não é mais para usar isso? Foi por isso que eu mudei o primeiro slide. Fazer uma gestão correta. Eventualmente eu vou precisar disso. Eventualmente eu vou precisar. Então, a era do bloodless, John Hopkins. Sabe por que eles colocavam isso na cara do site do hospital? Porque isso captava o paciente nos Estados Unidos. O paciente olhava, como ele olha hoje o Leapfrog. Leapfrog é um site que tem nos Estados Unidos, que foi montado por uma pessoa que teve um evento grave na família. E esse fulano, como era um fulano muito rico, tinha uma boa área de envolvimento na área de comunicação, ele montou um grupo, na verdade, que, de certa forma, disponibiliza um site em que os hospitais reportam alguns indicadores, e com esses indicadores você classifica os hospitais em termos de mortalidade, infecção, queda, uma série de coisas que a gente falou aqui. Hoje é o balizador mais importante nos Estados Unidos para definir onde é que eu vou me tratar.
E o Bloodless lá atrás, de certa forma, era um atrativo também. Porque os hospitais, que na década de 90 não botavam essa plaquinha aqui no seu serviço, não eram procurados. E hoje eles mudaram a plaquinha para PBM, o Patient Blood Management. Então, tudo isso aqui, na verdade, de certa forma, está permeando essa questão do sangue, né? Suprimento. Grandes catástrofes. Quando teve aquele evento em Nova York da queda das Torres Gêmeas, vocês têm ideia de quantas bolsas de sangue foram disponibilizadas nos bancos de sangue de Nova York? Alguém tem ideia aqui ou não? Foram mais de 600 mil bolsas de sangue que foram disponibilizadas nos bancos de sangue de Nova York. Nos bancos de sangue de Nova York. Sabe quantas foram usadas? Menos de 6%. 94% foi para o lixo. Por quê? O conceito que tinha. Vai faltar sangue. E sangue salva vidas. Efetivamente, não precisou. Todas as vezes que tem essas catástrofes, a gente gera essas situações meio catastróficas simplesmente, e o suprimento vai lá em cima. Vira e mexe, está os bancos de sangue brasileiros fazendo campanhas aí, nessa fase que não tem catástrofe. Tem catástrofe e a gente se motiva. Né? Então, de certa forma, esse suprimento é um suprimento irregular. Se é um suprimento irregular, que está sujeito a algumas demandas, e a oferta, lei da oferta e da procura, melhor que eu estabeleça um modelo de cuidado e gestão em cima disso. E custo. Nessa época do Bloodless Surgery, eles fizeram um trabalho, foi publicado por um cara chamado Godnu, que é um dos caras que mais publica sobre transfusão, e ele mostrou, nos Estados Unidos, a variação do valor de uma bolsa de sangue. Ela variava desde $70 até $750. Aqui no Brasil, a gente não tem esses números. Mas eu conheço pelo menos 2 hospitais em que ultrapassam tranquilamente esses $750, convertidos para reais. Eu diria que ele deve estar perto dos $1.200, $1.300 por cada unidade. Então, aumenta custo, sim. E se feito de maneira inadequada, vai aumentar custo sem ter eficiência. De novo, aquela história que a gente colocou ontem. Para ver o resultado, tem que ver a pertinência daquilo. A outra coisa é a eficácia disso, e a utilidade disso, e a segurança disso. É dito pelo mundo afora que a incidência de TRALE, que é um tipo de disfunção pulmonar que acontece relacionada à transfusão de plaquetas, é 1 para 500 ou 1 para cada 1.000 unidades de plaquetas transfundidas. Pelos dados que a gente tem relatados aqui no Brasil, a nossa incidência é de 1 para 100 mil, porque nós somos a Suíça. Ou nós não reportamos nada. Provavelmente é a segunda alternativa. Então, quando a gente fala de segurança, a gente ainda está à margem disso. E a gente está falando de doenças hoje que a gente nem tem ideia. Então, efetivamente, quando você pensar em fazer uma transfusão, imagine que você está fazendo um transplante. Você indica transplante de fígado para qualquer paciente? Transplante renal, um transplante de pulmão, um transplante de coração? Porque na hora que você faz transfusão, você gera uma tal carga imunológica para o seu doente, que na década de 70 para 80, sabe o que eles faziam com doentes que iam fazer transplante renal, e que são normalmente anêmicos? Davam 1 ou 2 unidades de sangue profilaticamente. Sabe para quê? Para reduzir a perda do enxerto. Do ponto de vista imunológico, é como se você colocasse lá dentro de certa forma, 2 elementos para o nosso sistema imunológico reagir. Quem que recebeu antes? A carga imunológica da transfusão. O que acontecia? O rim passava, de certa forma, meio desapercebido, e o sistema imunológico nem via. Quando ele viu, o rim já estava funcionando, e assim por diante. Ele nem tinha tempo. Então, durante um tempo, a gente usava essa estratégia. Depois se viu que ela estava inadequada, porque a gente descobriu que o renal crônico, na verdade, não tinha uma proteína importante, chamada eritropoetina. E ela, na verdade, era um mecanismo de recuperação dessa anemia. Só que custava muito caro, porque é engenharia genética. Aí, o que aconteceu? A gente passou a ter essa disponibilidade dessa medicação no Sistema Único de Saúde. Eles entregam essa medicação para você. Hoje, raramente a gente encontra um paciente renal crônico com menos do que 10, 11 gramas de hemoglobina. Eu faço transplante renal, faço transplante de fígado. Eu raramente vejo doente nessa condição, porque as medicações são disponíveis. Então, para você tratar efetivamente alguma dessas patologias, você tem hoje segurança, e tem utilidade, e tem eficácia. Então, hoje mudou o site. O site dos hospitais agora fala sobre isso. Ele fala sobre
um modelo de organização e de gestão em relação ao sangue. E aí tem várias coisas colocadas. O programa, objetivos do programa: desenvolver e implementar um programa de gestão do sangue perioperatório, evitar a transfusão halogênica sempre que possível e, quando necessário, transfundir tão pouco quanto possível. Porque durante um tempo a gente falava o seguinte: quem dá uma, dá duas. Não tem sentido. Se o doente está anêmico, eu transfundo 2 unidades. E durante anos a gente acreditou nisso. Quando, na verdade, você transfunde com que objetivo? Restaurar a capacidade de transporte de oxigênio. Se você não mede DO2, como é que você vai querer dar 2 ou 3 unidades? É mais complexo do que a gente imagina. Então, alguns pilares aqui, né? Otimizar, em relação aqui à série vermelha, otimizar a massa de glóbulos vermelhos, minimizar a perda de sangue no ensangramento lá no intraoperatório, uma boa parte das coisas aqui, e aproveitar e otimizar a reserva fisiológica da anemia. Em relação à perda de sangue, você tem uma aguinha para me arrumar? Só um pouquinho? Eu aguardo. Bem, então, o que tem de interessante? Quando a gente fala dessa questão de perda sanguínea no doente internado, vocês já repararam como é que a gente colhe exames no dia a dia? Com quais frasquinhos que a gente colhe? Sabe como é que o pessoal colheu o exame durante uma época? Como é que eles faziam? Chamado química seca. Pegava uma gota, colocava numa plaquinha. Essa plaquinha dava HBHT, sódio, potássio, cloro, lactato, uma gota. Glicose, sódio, potássio, cloro, cálcio ionizado. E tinha algumas mais complexas. Uma gota. Se hoje no hospital de vocês forem colher esses exames, tem uma tecnologia hoje em que você colhe uma seringa só com 2 ml e meio de sangue e faz esses mesmos exames. E tem lugar que não tem essa tecnologia. E colhe 4 ml para fazer a glicemia, 4 ml para fazer o sódio e potássio, mais 3 ml para fazer o hemograma, mais 4 ml para fazer o coagulograma. Então, nesse contexto, o que significa? Ele pede 30, 40, 50 ml em cada colheita. E aí a gente põe de rotina essa colheita, né? A gente põe todo dia de manhã colher exames. Exame que tem exame desse que não muda em 48, 72 horas. Aí a pergunta é, por que você colhe esse exame de rotina? Sabe por quê? Hábito. E alguns custos. Então, esse é um negócio importante. A tecnologia está mudando. Ela está extremamente avançada. Pode nos oferecer uma série de vantagens e a gente não usa. No meu hospital, a gente começou a trabalhar no laboratório para colher os exames dos nossos pacientes em frasco de coleta infantil. Você colhe entre 1/5 e 1/7 do volume. E aí começou a discussão lá embaixo. Puxa, mas não sei. Será que vai dar certo? Desculpe. Você faz o mesmo hemograma para o adulto e na criança com esse mesmo frasquinho? Faz. Então, por que você não quer pegar um frasquinho? Ah, porque é adulto. Não, mas implica por quê? O exame é errado da criança? Tem margem de erro maior? Não, não tem. Sabe por quê? Ah, porque é assim. E porque é assim, vai ficando assim. Aí alguém vai vir e vai falar, não é bem assim não, né? E aí vocês estão fora da brincadeira e assim por diante. Então, aqui tem uma série de outras oportunidades, aqui tem um monte. Essa apresentação vai ficar para vocês. Eu insisto muito nessa questão da anemia, e por quê? Porque nós não damos importância a isso. Nós trazemos o doente para a sala anêmico em cirurgias eletivas e não damos importância a isso. A gente não dá atenção a um trabalho multidisciplinar e multiprofissional. Nesta hora, eu tenho que conversar com o meu cirurgião, procurar um clínico, procurar um hematologista e falar, vamos tratar essa anemia. Porque o prognóstico, o desfecho, vai ser muito melhor se a gente trouxer esse paciente para a cirurgia nessa condição. E no intraoperatório, a gente tem um monte de alternativa legal para poder reduzir isso. A gente vai falar de algumas delas, né? Então, aqui, 2008, 2009, 2013 e 2014. Reparem a escadinha descendente aqui de células vermelhas, de plasma fresco e de plaquetas aqui, a queda aqui. Ué, reduziu, hospital terciário, importante, que implantou um programa de patient blood management. Muito bem. Aqui, quando fala, tem um negócio aqui que chamou a atenção, aqui quando se fala assim, traqueostomia, tomou mais de 18 mil unidades. Não é que é traqueostomia, tá? É o paciente internado na terapia intensiva por tanto tempo
que recebeu traqueostomia, e ele escreveu aqui como traqueostomia, mas é um doente crônico na terapia intensiva. Tá? Vocês ficaram assustados aqui que traqueostomia recebe muito sangue, e assim por diante, plasma. E assim. Mas o que é que tem de interessante? Repare, cirurgia cardiotorácica, se vocês somarem aqui o banco de sangue relacionado ao seu segundo principal cliente, o primeiro é a oncologia no seu hospital, se tiver. O segundo é você, centro cirúrgico. E aqui está algumas coisas com aquelas reduções, 2008 e 2009. Mortalidade era 2,03, 1,65. Cai a mortalidade, cai o tempo de internação, cai readmissão, cai taxa de infecção, cai infarto e AVC. Uai, espera um pouquinho, mas você não transfundiu menos sangue na vida? Sangue do doente infartado não precisa de mais sangue, doente com AVC não precisa de mais sangue, por que estão morrendo menos e assim por diante? E aí tem um negócio interessante aqui, é a economia que você faz com isso, com todo esse sistema aqui. A sua taxa de investimento, você investe $1 para montar um PBM, você tem uma taxa de retorno de 7 a 8 dólares. Alguém conhece alguma coisa que dê melhor resultado que isso? Tem um negócio que faz dá um resultado melhor que isso, mas você vai para a cadeia por conta disso, entendeu? É mais complicado, assim por diante. Então, esse aqui é melhor. Né? E aí, esse é um dos grupos mais, eu diria que, se a gente falar num grupo seleto em relação a esse tema aqui, é esse grupo que está aqui, que trabalhou junto com a Organização Mundial de Saúde, com a Sociedade Europeia de Anestesia, Americana de Anestesia, que falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos montar e escrever aqui alguma coisa simplificadinha. Não é tão simplificado assim, né? Está vendo aqui? Mas é facinho, viu? Pode ter certeza. O que eles fizeram aqui? Um checklist de coisas que você tem que implementar na sua instituição para montar um programa desse. E, ao mesmo tempo, eles oferecem programas de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, nos hospitais e nas universidades onde eles trabalham, para que você implante um programa de gestão de sangue na sua instituição. E passe a ter algumas vantagens com relação a isso. E aí vai. Tá? Recentemente, isso aqui, 2018, a Sociedade Europeia de Anestesia juntou um grupo de especialistas e, inclusive, mandou para vários sócios dela. Eu respondi um questionário aqui em relação a isso aqui, tá certo? O questionário era o seguinte, sobre a avaliação pré-operatória, o que é que era importante quando eu olhasse na avaliação pré-operatória que tivesse relação com um desfecho e que eu achasse que seria importante, de certa forma, ser explorado, e ser identificado e ser trabalhado aqui dentro. E aí tinha um grupo lá dentro de experts depois que revisava isso. Então, isso aqui, ranqueado como extremamente crítico e importante. Falha no resgate, falha na ressuscitação, eventos cardíacos maiores, ranqueado como importante. Sangramento, desordem da coagulação, transfusão de sangue. Quando a gente junta os três e dá um nome de gestão do sangue, isso passa a ser de uma enorme importância e ele vira, assim, ranqueado como uma coisa crítica. Então, de certa forma, isso tem que estar incluído e considerado na nossa avaliação pré-operatória. Uma das tecnologias que a gente tem à disposição é a recuperação de sangue intraoperatório. A gente chamava de Cell Saver, mas Cell Saver era uma marca registrada de uma empresa, da Haemonetics. Então, na verdade, é um sistema de recuperação intraoperatória de sangue que tem vários tipos. Eles têm sistemas mais automatizados, têm sistemas os mais simples possível, que se usavam em cirurgia cardíaca. Era um frasco que colhia, depois ele invertia o frasco, e aquilo virava sangue e entrava na veia do doente. Uma das coisas mais simples possível. Esse que pegava o frasquinho do dreno, virava para cima e depois caía na veia do doente, não filtrava tudo. E, às vezes, dava mais piora na parte hemorrágica. Alguém falou, opa, é baratinho, mas pode dar complicação. Aí começou a utilizar sistemas automáticos, que lavam, e depois devolvem o paciente só concentrado de hemácia. Durante um tempo, a gente achava que, em tumor, a gente não poderia utilizar isso. Por quê? Pelo risco de metástase e de recidiva tumoral. Isso, na verdade, virou muito mais um fato do passado, porque, efetivamente, você pode utilizar essa tecnologia para essa situação. O que mais você pode utilizar? Aqui é um antifibrinolítico. A gente já sabe que a fibrinólise é um fenômeno fisiológico depois da ativação da coagulação. Só que tem pacientes que exageram nessa resposta inflamatória, exageram na resposta fibrinolítica. E se eu utilizar uma droga que controle, de certa forma, isso, eu vou reduzir o sangramento.
Então, cirurgias de coluna, cirurgia cardíaca, cirurgias que têm um grande potencial de sangramento, a gente usa profilaticamente drogas antifibrinolíticas, porque elas têm um poder de reduzir o sangramento. Tem várias no mercado e tem essa característica. Com relação à anemia, é o mesmo ponto. Então, aqui está só o diagnóstico, né? Aí o diagnóstico, aquilo que você vai ter que tratar, como é que você vai ter que tratar inicial, vou passar rápido por isso só. Isso é um algoritmo que você tem. Mas o que esse algoritmo fala para a gente? Está listado, está agendado para a cirurgia? Ok, está. Tem um risco de transfusão maior que 10%? Ou uma perda de sangue previsível de 500 ml? Vou fazer uma relação agora com vocês. 2147, que é a resolução nova da anestesia, que a gente aprovou em dezembro, com um apoio imensurável do time da Cláudia da Montanha, tá certo? E que uma das coisas que está colocada lá é um negócio chamado gestão de risco do paciente de alto risco. E um dos itens é isso aqui, previsão de mais de 500 ml de perda do paciente. E por quê? Porque se eu tenho essa previsão e sei antes, eu começo a vir para cá. Ó. Tem risco de transfusão? Não, não tem. A avaliação pré-operatória vai para a cirurgia. Tem. Opa, tem que revisar isso aqui. A hemoglobina está com anemia? Sim, está. A cirurgia não eletiva, vou ter que classificar, começar a tratar rapidamente e colocar esse doente e vou para a cirurgia. Não, a cirurgia é eletiva. Vou classificar a anemia, iniciar o tratamento e vou adiar a cirurgia, até que o paciente não tenha mais anemia. Isso significa o seguinte, a gente tem suporte acadêmico, científico, para efetivamente trabalhar isso de maneira diferente. E eu operar um doente que tem 9 gramas de hemoglobina, ou anestesiar esse paciente quando ele está com 14 gramas de hemoglobina, é uma brutal diferença em relação a isso, a gente já sabe disso. E tem drogas novas. Essa droga aqui é uma droga que, em crianças aqui, que existe, na verdade, uma situação de trombocitopenia associada à quimioterapia, tem uma droga que recupera isso. E tem outras drogas também que recuperam. E tem drogas que agridem. Eu dou heparina crônica para um doente, uma das complicações é trombocitopenia. Então, eu tenho que estar, de certa forma, atento a isso. Né? Aqui é a presença do ácido tranexâmico em cirurgia de revascularização coronária, que reduz o sangramento, e quando você vai olhar depois, no desfecho, reduz mortalidade, reduz morbidade, e reduz o tempo de internação. Então, efetivamente, deve fazer diferença. Isso aqui é o site do Hospital da Universidade de Frankfurt. No pré-operatório, risco de transfusão maior que 10%? Olha lá, mesma coisinha de lá. Investigue, diagnostique, trate, descontinue a anticoagulação, descontinue drogas antiplaquetárias, faça um crossmatch aqui. Intraoperatórios, disparos, os seus gatilhos de transfusão terão que ser diferentes, eles terão que ter uma outra consideração. Vamos sair de John Lund de 1940, de 10,30, e vamos agora passar pelo menos para 6, 7 gramas de hemoglobina. É uma enorme diferença em point of care. Esse é um outro ponto, tecnologia. Diagnóstico de coagulopatia, num frasquinho que eu mando para o laboratório para ver o TP e TPA, o índice de especificidade e sensibilidade desse teste é de 66%, pessoal. O que significa isso? De cada 100 doentes que eu mandar, 34 vão ter exame normal e vão sangrar. Vão ter uns que vão ter exame anormal e não vão sangrar. Quem é que sangra? Qual deles eu transfundo profilaticamente? Qual eu cuido profilaticamente? Ou é razoável continuar com um teste com tal nível de incerteza? A propósito, um bom inquérito, perguntas em relação à história da coagulação do doente, são mais eficazes e efetivos do que exame laboratorial. Eles têm um índice de assertividade acima de 92%. 12 perguntinhas que você faz para o doente antes da cirurgia. É mais barato do que pedir TP, TTPA, fibrinogênio, e assim por diante. E quando você não tiver isso lá no intraoperatório, apareceram essas tecnologias, aqui, como o ROTEM, como o tromboelastograma. E com uma vantagem. A quantidade ínfima de sangue, você faz não só o diagnóstico, como você trata aquela amostra de sangue, por exemplo, eu acho que é antifibrinolítico. Eu pingo antifibrinolítico lá dentro. Não, eu acho que é plasma fresco. Eu pingo plasma fresco lá numa quantidade conhecida. Trato aquela amostra. Eu simulo a condição antes de enfiar dentro do freguês. Então, essa tecnologia
amplia muito. Quando a gente fala de Rotem, de novo, questão daquilo que você investe na tecnologia. Para cada $1 que você investe no Rotem, a sua taxa de retorno é de $5 a $6. Eu consigo convencer o gestor do meu hospital a colocar um troço desse? Consigo. Só que hoje eu chego lá e falo, tem um negócio aí, é o Rotem, um negócio fantástico, muito bom. A gente dá lá no intraoperatório, não precisa fazer exame e assim por diante. Sabe o que ele fala? Só aumentar custo, só está brincando, sai para lá. Vocês acham que essa conversa é uma conversa fácil de ser levada? Nós começamos a fazer transplante de fígado em 92 no Sírio. O nosso primeiro tromboelastograma foi comprado no hospital, sabe quando? Até hoje não foi comprado. Nós começamos com a tecnologia do Rotem há 2 anos atrás. Até então, sabe como é que a gente fazia diagnóstico de coagulopatia no intraoperatório? Olho. Experiência. Nós saímos de uma média, no início do nosso programa, de 7,5 unidades de plasma fresco, para, nos últimos 3 anos, 0 unidade de plasma fresco em transplante de fígado. Então, assim. Então, esse aqui é um caso aqui dos agarófilos, assim por diante. É gestão de sangue no paciente com testemunho de Jeová. Mas vou aproveitar e vou mostrar um outro caso para vocês, que é um caso nosso. Isso aqui, a gente publicou na época, estavam fazendo 10 anos da constituição, por uma RDC da Anvisa, da criação das comissões transfusionais nos hospitais. A gente fez uma análise disso e uma das coisas que a gente colocou aqui, que o modelo nosso de transfusão é pediu, transfundiu. Por quê? Algum banco de sangue aqui, quando você manda lá, pede 2 concentrados de hemácia, liga para você e questiona e fala, espera aí, não tem que transfundir não, e assim por diante? Pouquíssimos bancos de sangue fazem esse diálogo com você e discutem por que você está querendo transfundir. Então, nosso modelo é aqui, pediu, transfundiu. A grande maioria aqui de transfusão é baseada em hemoglobina e hematócrito. E não em dado clínico, não numa série de parâmetros que você pode utilizar. Não tem pós-operatório, não tem desfecho. Foi aquilo que eu falei. Tralha aqui é 1 para 80, 1 para 100 mil. E não é isso. O mundo inteiro fala que não é isso. E não tem diálogo entre anestesista, clínico, cirurgião, intensivista. E não tem uma linha de cuidado, não tem um modelo de cuidado para isso. Né? Esse aqui é o guia de conduta hemoterápica que a gente publica lá no hospital. Está no site, está disponível para todo mundo que precisar. E a gente já publica esse guia de conduta hemoterápica há mais de 16 anos, que foi mandado de montar uma comissão transfusional no hospital. E o que a gente tem feito lá, na verdade? Tentar melhorar a prática hemoterápica, aumentar a segurança. E no nosso hospital é assim. Eu indiquei transfusão no centro cirúrgico. Alguém me liga do banco de sangue e pergunta por quê. Quando ele me pergunta por quê, eu tenho que explicar para ele. Ele não se nega a te mandar a unidade. A depender da situação, ela sobe do banco de sangue, uma das hemoterapeutas, e discute com a gente. Sabe o que aconteceu com essa conduta? Isso a gente mediu há muitos anos atrás, depois a gente parou de medir. Aconteceu com o que faz o mundo inteiro. Na hora que você tem que fazer uma justificativa da sua conduta, despenca a indicação. Cai 30%, 40%, 50%. Bem, traduzimos esse documento aqui, da Sociedade Europeia de Anestesia, que era um manejo do sangramento perioperatório aqui. Então, na verdade, assim, a gente está ainda caminhando para esse modelo de gestão. Mas tem um outro dado interessante em relação à transfusão. Chama Top 5 Overviews. Quer dizer, o uso em excesso de 5 coisas. Sabe qual delas? Indicação de stent, tubinho de ventilação e transfusão de sangue estão entre essas 3. As 3 maiores top 5, uso excessivo, sem justificativa clínica, sem um bom respaldo e assim por diante. Esse caso aqui é interessante. É Valérie, o nome dessa moça aqui, 36 anos, sexo feminino, natural e procedente de Quebec. É isso mesmo, pessoal, Quebec, é uma canadense. Religião Testemunho de Jeová. Essa moça, ela chegou até a gente, por quê? Ela tinha um tumor que invadia fígado, suprarrenal, cava, rim. E ela procurou tratamento lá, fizeram quimioterapia e radioterapia, reduziu a massa tumoral, tinha que operar. E ela falou, sou testemunha de Jeová. Foi em 6 centros no Canadá, e os caras falaram, aqui a senhora não vai conseguir operar. Aí ela foi para os Estados Unidos, eles falaram, tudo bem,
custa 350, 300, 250, 300 mil dólares da cirurgia. Ela não tinha esse dinheiro. E ela veio descendo, igual a andorinha que vem no verão e assim por diante. Não é isso? Sai lá do Canadá e vem aqui para parar aqui no Brasil e assim por diante. Até que ela chegou aqui. Chegou aqui como? Pela Coli. Porque, de certa forma, a gente já tem feito algumas coisas. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu cuidei de alguns casos, e um outro colega meu, cirurgião, também cuidou de outros casos. E, de certa forma, a gente acabou sendo uma referência informal para alguns deles em relação a isso. E eles procuraram um cirurgião. Falaram, ó, tem esse caso aqui, com tumor suprarrenal direita, com metástase hepática, no rim direito, invasão de veia cava, que já fez QT e radioterapia, e agora tem que operar, e ninguém está querendo operar ela, assim por diante. Muito bem, a intervenção cirúrgica planejada é essa aqui, manefré, suprarrenalé, avaliação pré-operatória, anemia ferropriva importante, suplementação de ferro e eritropoetina. Sabe onde é que foi feita essa melhoria dela? Não foi a gente, não. É um centro que eles têm no interior de São Paulo. Que cidade que é? Tatuí. Eles têm um centro que tem suporte médico, suporte de coisa. A Valerie ficou lá, acho que uns 3 ou 4 meses. Quando ela chegou lá, ela tinha 8,5 de hemoglobina. Quando ela veio para a gente, ela tinha 13,5 ou 14,5 gramas de hemoglobina, eu não me lembro. Então, isso aqui. Então, de certa forma, a gente fez o cuidado pré-operatório, que eles fizeram, muito bem feito. A gente planejou aqui hemodiluição normovolêmica. Ela não tinha 13 gramas de hemoglobina. A gente fez um cálculo e retiramos aquele sangue dela. E depois vocês vão ver como é que a gente fez aqui. O demastranexâmico, scavenger de radicais livres, mantivemos a temperatura acima de 36, crampeamento intermitente, uma série de coisas, cuidados intraoperatórios aqui, para isso. Aqui foi o que a gente fez, o volume que foi retirado, e está aqui, está ligado. Estão vendo que isso aqui é artéria, para quem não é da área. E aqui ela está ligada com um monte de torneirinha. Sabe por quê? Porque está aqui ligado. A gente manteve ligado. Manteve uma continuidade do sistema e assim por diante. E deixamos lá do lado. Utilizamos o sistema de recuperação de sangue intraoperatório. E aí está aqui a evolução dela. Pré, dia da cirurgia, depois dia da pressa, no pós-operatório imediato. Ela foi embora para casa com 9,2 gramas de hemoglobina, sem receber nenhum fator de coagulação e nada disso. Então, isso aqui é um pouco do que é aceitável. E aqui está a Valerie, com o marido dela, que é advogado. Você falou da JW, né, .org, está aqui. Sabe o que está escrito aqui? Suprema Corte do Canadá. Ele é advogado. Ele mandou essa foto para a gente tem 3 meses atrás. Sabe por quê? Sabe o que ele estava fazendo na Suprema Corte? Defendendo os direitos de um paciente testemunha de Jeová a ser tratado no Canadá sem a utilização de sangue. Olha que ironia da vida. Então é isso. Por isso que eu te falei que eu podia emprestar os slides para você, né, Marcelo? Está aqui. Estratégia clínica para evitar transfusão, podem ser evitadas se adotar a estratégia otimizada para evitar, gerenciar, aumentar a hematopoiese, maximizar a tolerância à anemia. Aí tem aqui avaliação cuidadosa do estado físico, detecção, gerenciamento, avaliação clínica, uso criterioso de anticoagulantes, agentes antiplaquetários, prática restrita de flebotomia. Está no site deles, a propósito. Eu tirei vários slides de lá. Né? Então, está aqui. Né, com o objetivo de minimizar a perda sanguínea, aumentar a eritropoiese, gerenciar o uso de sangue autólogo e tolerar a anemia em algumas situações. Gerenciamento pós-operatório, maximização, prevenção de hipertensão e hipotermia, resultado positivo, e aí está que vai. Aqui está aqui o telefone, aqui tá, tem tudo aqui, tá, Marcelo? A apresentação vai ficar aqui, então você pode ficar tranquilo que está tudo. E aqui está um pouco aqui da COLI, aqui, do que é a Comissão de Ligação com os Hospitais, assim por diante. Né? E lá está colocado a posição em relação ao que eles não aceitam e o que eles aceitam. Vou passar mais rápido agora para a gente poder chegar lá, onde eu estava querendo. Conteúdo jurídico. Isso era melhor passar o microfone agora para Cláudia. Mas vamos aqui. Em relação à liberdade. Tudo isso é de fundamental importância para a sua existência, e que, diante de tudo que foi posto aqui, ninguém tem o direito de se desfazer da vida humana de outrem, pois, se o fizer, estará aberto a sofrer as sanções discriminadas nas leis que regem o ordenamento jurídico do país. Então, liberdade é algo importante. Existe, contudo, a compreensão de alguns que a vida seria um bem inviolável e indisponível para o indivíduo, independente de sua vontade, o que impossibilitaria
o exercício pleno da autonomia individual. Ou seja, na hora que eu vou lá, segundo Jeová, falo, não quero transfundir, posso morrer? Parece que não é bem assim. Parece que você não tem o direito de fazer isso. Semana passada, teve um biólogo importante, inglês, que estava radicado na Austrália, com 104 anos de idade. Está na revista Veja dessa semana. Que foi para a Suíça, fez um crowdfunding, moderno, né? Juntou grana, recebeu grana de um monte de gente. Sabe para que ele foi lá para a Suíça? Para se suicidar voluntariamente. Porque aos 102 anos a universidade afastou ele da universidade, porque ele já não tinha mais condições de ensinar e assim por diante, e ele perdeu o sentido da vida. E ele foi para lá voluntariamente. Na Suíça, desde 46, me parece, desde 46 que você pode fazer um suicídio assistido, né, uma eutanásia, assim por diante. A gente não tem. Mas só para a gente... Será, contudo, que um bem privado que não afeta diretamente a terceiros, minha vida, a ver, ou o pacto social, pode ser objeto de ações estatais para sua proteção contra a vontade do seu titular? O sujeito não possui o direito a escolher as regras que vão reger o seu corpo? Isso é só uma discussão. Então, ser livre na sociedade ocidental é muito caro. Vamos andando aqui. Justamente pela variedade e quantidade de... Não é possível dar a liberdade num único conceito. A disposição, o direito à disposição do próprio... Agora estamos falando daqui do Brasil. A disposição do próprio corpo não está expresso na Constituição Federal, mas deriva de uma interpretação sistemática das demais garantias formalmente postas no referido texto. Dignidade da pessoa humana e inviolabilidade do direito à liberdade, auxiliadas à possibilidade por disposição corporal elencadas, servem de fundamento para que se sustente a existência de um direito individual ao próprio corpo e um direito à sua disposição. Mas quer mais? Tá, no mesmo artigo diz que você tem, além disso, você tem direito à liberdade da sua crença, e que ninguém vai poder te demover disso. Juntou os dois, nós estamos agora violando a Constituição quando a gente começa a discutir isso, da forma como a gente discute. Então eu queria primeiro colocar um ponto médico e acadêmico. É isso? Todo doente com trauma precisa de sangue? Todo doente que vai para a cirurgia precisa de sangue? Todo doente que vai? Será? Outra, quando ele diz que ele se recusa a isso, eu digo, não, mas eu estou acima de você. Por quê? Porque eu sou doutor. Porque eu sou um médico, porque eu vou cuidar de você. Então está ali, no capítulo 5, essas duas coisas, encontrar a proteção da liberdade e a vida, está garantido nisso. Só que aí tem uma coisinha, né? Na área penal, vamos agora ver para a gente. Se eu estiver errado, você pega o microfone. Na área penal, se o médico não realizar a transfusão de sangue, ele pode ser acusado até de homicídio. E está aqui. Se a falta da transfusão resultar na morte do paciente por conduta omissiva, pois, de acordo com o artigo 13 do Código Penal, aquele que tem o dever de poder de agir e não faz, responde pelo crime que é sua conduta omissiva, no caso, não fazer a transfusão. Agora eu pergunto, e se no caso daquele paciente eu utilizar otimização pré-operatória de sangue, cuidado intraoperatório, cuidado pós-operatório, fizer tudo, efetivamente, que estava ao alcance do ponto de vista tecnológico e de técnica, e de cuidado, e aquele paciente morrer, é a mesma coisa? Eu respondo do mesmo jeito? Eu fui omisso? Ou não? Eu não fui omisso. Eu tentei de todas as formas. Tinha um limite para aquilo. Caso o médico faça a transfusão, agora eu vou fazer a transfusão, está com 9 gramas de hemoglobina, mas eu acho que precisa transfundir. Por quê? Está com 9. Qual o DO2? Qual é o consumo? Qual o nível de lactato? Você melhorou? Você olhou algum outro ponto do DO2 que você pudesse melhorar? Não, vou transfundir. Transfundir porque queria transfundir. Caso o médico faça a transfusão no paciente que não corra risco de vida, ou uma situação em que haja tratamentos alternativos, ele pode ser indiciado pelo crime de constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Mas o mesmo não ocorre se ele fizer a transfusão em uma situação de perigo iminente de vida, do mesmo artigo que exclui a ilicitude do crime nessa situação. Então, veja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come? Não, não é assim. Existe muito mais coisa do que a gente está imaginando aqui, daquela situação simplista que a gente tem de, ou o senhor só vai ser operado, o senhor tem que assinar o termo de que o senhor vai ter que receber sangue. Não existe essa linearidade. Não existe essa relação de causa e efeito. Então, o Conselho Federal de Medicina tomou a posição de que, se não houver iminente perigo de vida, isso aqui é o Conselho Federal de Medicina, é
médico respeitará a vontade do paciente ou dos seus responsáveis. Se houver iminente perigo de vida, o médico praticará a transfusão de sangue, independente de consentimento do paciente ou dos seus responsáveis. Já mudou um pouco bastante a conversa aqui. Mudou muito. Porque é o seguinte, tem que mergulhar nos livros. Tem que melhorar nas tecnologias que estão à disposição. E se eu deliberadamente coloco um paciente anêmico para fazer um procedimento cirúrgico na minha instituição que não tem esses recursos, que código eu estou infringindo? A jurisprudência, a doutrina, tanto nacional, tem uma posição pacífica, de que, em caso iminente, não havendo outra alternativa de tratamento. Lembre-se que isso começou antes. Isso não é naquele momento. Naquela cirurgia eletiva, começou há um mês atrás, quando aquela cirurgia foi agendada, e que eu tinha plenas possibilidades de ter mudado aquele desfecho. Eu não fiz. Analisando tudo que foi exposto, chega a essa mesma conclusão que o Conselho Federal de Medicina chegou. Se esse parecer for seguido, o médico estará isento de todas, pois ele observa que as formas da lei oferecem para o médico preservar a vida do paciente sem ser responsabilizado posteriormente. Então, aqui estão as referências. Esse é um termo de recusa a procedimentos cirúrgicos invasivos, diagnóstico e terapia. Esse é de um hospital de São Paulo. O nosso nós estamos mudando, porque agora, há coisa de 6 meses atrás, meu hospital implantou um programa de compliance no hospital, então nós estamos mudando toda a documentação, então eu não tenho. Mas aqui está aqui. Termo de consentimento e esclarecimento relacionado a procedimento cirúrgico, procedimento invasivo, diagnóstico e terapia. E termo de consentimento e esclarecimento relacionado a procedimento hemoterápico. Repare, é do mesmo hospital, 3 documentos diferentes. Eu tenho que ter um consentimento específico para isso. O que está colocado aqui, que eu vou explicar, e vou, de certa forma, esclarecer exatamente todos esses pontos. E aí vem. Né? Tem um monte de dados. Eu só quero... Esse aqui é um site interessante, porque ele dá aqui meio que algumas dicas aqui de que daquilo que você pode fazer aqui para você poder reduzir essa situação. Mas eu só vou passar rápido por isso aqui, tá? Porque isso aqui vai estar disponível para vocês. Então, está aqui. Alguém me perguntou esses dias, quando o Anderson colocou no site lá, falou, mas eu posso me recusar a fazer um procedimento desse? Pode. Código de Ética Médica. 7. O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames da sua consciência, ou a quem não deseje, excetuadas situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando a sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. Então é isso. Eletivamente, eu não quero, eu não concordo com isso, eu não vou fazer só anestesia, eu não vou operar você. Agora, não faz algo que é ilícito. Faz de conta que vai fazer e chega lá dentro e faz tudo o contrário, assim por diante. Eu também sou devoto. E sou extremamente devoto. Minha religião é essa. Oferta tecidual de oxigênio. Essa é a minha religião. Por quê? O conteúdo arterial e o débito cardíaco, eles são regidos lá em cima pela saturação e pela pressão parcial de oxigênio, pela hemoglobina, pela frequência e pela pós-carga, que são representados pela contratilidade, que são representados por líquidos, inotrópicos, vasopressores, assistência circulatória e mais outras alternativas que a gente tem aqui, e aqui transfusão. Quando eu abro transfusão, eu abro uma outra chave, PBM. Avaliação pré-operatória, avaliação pré-operatória, cuidado pré-operatório, cuidado intraoperatório, cuidado pós-operatório. Abre uma chave aqui com mais de 27 alternativas de coisas que você tem para fazer. E aqui oxigênio e PIP, que você pode utilizar para melhorar a PaO2, para melhorar a saturação, consequentemente para melhorar a oferta. Então, de novo, por que é que eu só tenho uma alternativa? Por que eu digo que eu só tenho uma oportunidade de melhorar o DO2? Eu tenho muitas mais oportunidades de DO2. Mas isso significa o seguinte, eu tenho que me debruçar sobre o conhecimento, sobre a informação, sobre tecnologia, sobre técnica, e a partir daí eu consigo reduzir. E, efetivamente, esse é meu outro... eu sou devoto também dessa situação. Eu vou fazer isso, otimização hemodinâmica. Começa antes, começa muito antes. Às vezes ela começa 2 meses antes. Como no caso da Valérie. Ela começou 3 meses antes. Quando essa moça voltou para o Canadá, que foi nos mesmos hospitais, mostrando que ela estava bem, curada e assim por diante, ninguém acreditava, ninguém falou assim, quem foi o maluco que operou você? Podia ter perguntado. É o seguinte, não foi ninguém maluco, não. Foi alguém absolutamente com a sanidade, absolutamente consciente daquilo que tinha que fazer. Fez isso com um limite, não no limite da insegurança, fez isso com uma enorme tolerância de segurança. Foi assim que a gente agiu com ela. A gente não agiu de forma leviana.
E, de certa forma, isso tudo cai numa coisa. E quando a gente fala disso, a gente está falando de paciente de alto risco. Isso é um programa que a gente vai começar, vai ser uma especialização sensulato, lá no nosso hospital, vai começar agora em setembro, agora. E a ideia, na verdade, esse é um dos pontos que a gente vai explorar nesse programa aqui. Por quê? Porque a residência e mesmo a graduação, de certa forma, não ensinam o anestesista a lidar com paciente de alto risco. Eles são 12%, 15% da população, mas eles significam, em alguns estudos do Reino Unido, 80% dos doentes que morrem e 80% do custo dos pacientes todos que entram no sistema de saúde para ser operados. Então, é uma população que vale a pena. E quando a gente fala de transfusão, voltando àquele slide lá atrás, que ele mostra aquelas várias condições, é nesse grupo que a gente está falando. Então, veja, uma série de coisas que a gente pode fazer é para uma pequena população. Essa pequena população merece um cuidado mais excepcional, eu diria, nisso, né? Esse é o nosso próximo simpósio, dia 22 de junho. Eu espero que alguns de vocês aqui, se puderem comparecer, vai ser um prazer para a gente. E, de certa forma, quando a gente fala então, da possibilidade de operar um doente sem sangue, é possível? É. O caso da Valerie não é um caso pontual. Ele é um caso, na verdade, entre milhares de pacientes que realizam os procedimentos. E nós não fomos inéditos nisso. Como eu falei, o professor Denton Cooley começou isso na década de 50. Nós estamos no ano 2000. A gente tem mais do que a obrigação de ser melhor do que ele foi naquelas mínimas condições que a gente tinha. Então, nós não estamos fazendo absolutamente nada diferente daquilo que a gente tem à disposição, que é conhecimento, informação, educação continuada, tecnologia. E isso, efetivamente, a gente já sabe, faz diferença. Então, a pergunta, dá para fazer cirurgia sem sangue? Dá. Mesmo casos complexos, dá para fazer. Mas, às vezes, você vai ter que, efetivamente, lançar a mão disso, com muito menos frequência daquilo que a gente imagina. Obrigado.